Olá, queridos catequistas, queridos catequizandos que estão se preparando para fazer a primeira Eucaristia. Uma saudação muito especial aos pais, familiares que acompanham os nossos catequizandos. Esta semana me pediram para que eu falasse um pouco sobre um tema muito importante, que é o corpo e o sangue de Cristo. Como é que o pão e o vinho se transformam no corpo e o sangue de Cristo. Isso se chama transubstanciação. Então, quando a gente vem à igreja, a gente se prepara, né? E lá no momento da oração eucarística, tem um momento chamado consagração. Momento que o padre pega a hóstia e a consagra. Naquele momento, essa hóstia feita de água e farinha, transforma-se em corpo e sangue de Jesus Cristo. Mesma coisa com o sangue que está dentro do cálice. O padre faz a oração da consagração e aquele vinho aqui depositado transforma-se no sangue de Cristo. Isso a igreja chama de transubstanciação. Nesse sacramento, Cristo se torna verdadeiramente presente pela conversão desta substância no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Então, toda a substância do vinho transforma-se no seu sangue. Toda a substância do pão transforma-se no seu corpo. Conversão admirável e sem paralelo, que a igreja chama de transubstanciação. Depois da transubstanciação, depois que são ditas as palavras da consagração, as espécies de pão e de vinho tomam novo significado e nova finalidade, deixando de ser o pão usual, uma bebida usual, para tornar em si o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E como é que se dá isso? Se dá no momento em que o padre na missa reza a seguinte oração. Então vejam só. O padre reza assim: na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito. Então é o Espírito que vai santificar as oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E depois, o momento em que o padre diz as palavras da consagração: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. E aí ele consagra o pão: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Então é nesse momento, na missa, que acontece a transubstanciação, a transformação do pão no corpo de Cristo, do vinho no sangue de Cristo. Aí alguém podia perguntar assim: mas como é que nós podemos explicar isso? Então é o seguinte, não queira explicar pela razão. Isto só é possível compreender pela fé. O documento da igreja, um documento do Papa São Paulo VI, chamado Mysterium Fidei, diz assim: diante deste mistério, devemos aproximar-nos com humildade, não dominados por pensamentos humanos que devem emudecer, mas atentos firmemente à revelação divina. E o que é que diz a revelação divina? Isto é, a palavra de Deus a respeito da Eucaristia. Então, aqui pela inteligência, nós podemos compreender, quando nós lemos lá no Evangelho, por exemplo, de São Lucas, capítulo 22, versículos 19 e seguintes, Jesus diz assim: tomando o pão, isto é meu corpo que será entregue por vós,
isto é o meu sangue derramado por vós. Tomai e comei. São Cirilo, um santo lá do início da igreja, ele diz assim: não ponhais em dúvida se é verdade ou não, mas aceita com fé as palavras do Senhor. Sendo ele a verdade, ele não mente. E também, comentando o Evangelho, aliás, comentando sobre ainda a Eucaristia, o Evangelho de São João, quando Jesus fala: quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá a vida eterna. Quando fala de comer seu corpo, beber seu sangue, as pessoas ficam espantadas e dizem: essas palavras são duras. E Jesus diz assim, e muitos vão embora. E Jesus diz para os 12: vós também quereis ir embora? E Simão Pedro responde aquela resposta bonita: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Então, é isso. Nesse momento da missa, momento da consagração. E quem é que faz a consagração? Não é o padre que consagra, o padre só tem a ordem. Não é Pedro, Paulo, Israel, mas é o Espírito Santo que vem para santificar as oferendas e as palavras de Jesus que tornam a hóstia em sangue de Jesus e o vinho em corpo de Jesus. É isso que nós comungamos. Mas isso não é possível nós entendermos com esses olhos aqui, os olhos físicos. Nós só entenderemos o mistério da Eucaristia com os olhos da fé. Por isso que quando a gente faz a consagração, o padre diz assim: eis o mistério da fé. A Eucaristia é o mistério da fé. E só quem é que faz a experiência é capaz de compreender isso. A fé é uma experiência. Nós estamos vivendo esse momento de isolamento, né? Eu tenho ouvido assim as pessoas virem falar comigo e dizer: padre, eu estou com muita vontade de receber a Eucaristia. Estou com uma saudade tão grande da Eucaristia que chega a doer. São pessoas que fizeram a experiência da fé na Eucaristia. Vocês também. Quando vocês fizerem a experiência, vão amadurecendo essa experiência da fé, vocês também vão ver o quanto é importante a Eucaristia na vida das pessoas. Então não se esqueçam, o corpo e o sangue de Cristo é transubstanciado, é transformado no momento da consagração da missa. Enviai o vosso Espírito para que essas oferendas se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E depois as palavras: tomai e comei, este é meu corpo, tomai e bebei, este é meu sangue, que o padre pronuncia. E aí há então a transubstanciação, a mudança do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Queridos, queridas, espero tê-los ajudado a compreender e a viver melhor esse mistério tão grande da Eucaristia. Se preparem com muito carinho para, quando chegar o momento de comungar, estarem preparados, tranquilos para receber essa graça tão grande. E quero fazer ainda uma recomendação. Na internet, vocês procurem o termo milagres eucarísticos. Lá vocês vão encontrar uma dezena de milagres. Se possível, eu quero dar como tarefa a vocês: leiam o chamado milagre eucarístico de Lanciano. Se escreve Lanciano com C. Olhem lá, leiam, para vocês verem como que é belo e como que é bela, importante a Eucaristia na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fique com Deus e em breve nós nos encontraremos.